Paralisação do tempo. No mundo, só você pode se mover livremente. O que você faria? 10.000 anos de tempo, inúmeras beldades foram maculadas por você. No entanto, nos bastidores, todos que foram tocados por você retornarão temporariamente. Eles juram que, quando a paralisação terminar, vão te reduzir a pó e espalhar suas cinzas. Mas você não faz ideia disso, e ainda grava seu nome neles, sem medo da morte. Agora, no palácio da imperatriz da dinastia da Zhou, olhando para os seios da imperatriz, você sente um certo desgosto. Essa garotinha é boa em tudo, só não é voluptuosa o suficiente. Eu te ajudei com uma massagem à noite toda ontem. Hoje este belo rapaz terá que, a contragosto, ajudá-la novamente. Dizendo isso, você estende suas garras demoníacas. Você se aprofunda na interação. Li Van-Kiel está desesperada. Porém, não importa o quanto ela se esforce. Nem mesmo as pálpebras conseguem se mover. Quem diria que você tem um pouco de heterossexualidade? O inimigo passou uma frase. Que sem graça. De novo, não consigo me mover. Qual a diferença de um boneco de pancada? Mas foi justamente quando você terminou de falar isso. Os olhos de Li Van-Kiel se moveram ligeiramente. A imperatriz concentrou sua energia espiritual na mão e te acertou com um tapa forte na cara. Todos acertaram o seu rosto. Alguém despedace em 1 milhão de pedaços este ladrão de Zenjian. Que os assassinos o despedacem até a morte. Ao mesmo tempo, ela preparou toda a sua energia espiritual. Uma espada apareceu em sua mão e ela atacou você. Ao ouvir a voz da imperatriz, você mal podia acreditar no que estava vendo. 10.000 anos. Finalmente ouviu a voz de um ser humano. As regras de parada do tempo terminaram. Finalmente não precisa mais ficar sozinho e isolado. Uma onda de alegria instantaneamente surgiu em seu rosto. Você avançou em direção à luz da espada da imperatriz. E abraçou a imperatriz. E beijou seus lábios com força. Em seguida, se transformou em um raio de luz. Desapareceu no lugar. Vendo você fugir, a imperatriz não perseguiu. A mulher que teve uma performance chocante ontem à noite ainda sente dores sutis no corpo neste momento. No entanto, este assunto absolutamente não pode ser divulgado. Se souberem que alguém invadiu o palácio no meio da noite e tirou a virgindade da imperatriz da Qian, a família real da Qian se tornará motivo de chacota em todo o domínio leste. Não demorou muito. Os guardas do palácio invadiram. A imperatriz recuperou sua majestade habitual. Investiguem. Um homem chamado Lin Tian. E que não tem histórico. Investiguem e emitam um mandado de captura em todo o país. Eu quero ele em pedaços. Não é estranho que ela saiba seu nome. Porque você, seu safado, sempre que interage com uma mulher, tatua seu nome nelas. Enquanto isso, do outro lado, o continente Xi'an acabou de se recuperar da proibição do tempo. Todo o continente explodiu. Todas as forças, desde que tenham beldades atraentes, todos gritarão seu nome em fúria. Todas as grandes forças no mesmo dia emitirão ordens de assassinato contra você. Enquanto isso, depois de escapar do Palácio Imperial de Dazhou, você retornou à sua seita original, observando que já havia recuperado as cores de seus dias passados, a seita Qinjun. Você chorou inutilmente. 10.000 anos se passaram. Você não é mais aquele discípulo servo que podia ser intimidado por qualquer um. Você já se tornou o ser mais poderoso deste mundo. O líder da seita, Mu Qinjun, sentiu algo e saiu da seita, curvando-se em sua direção. Não sei qual grande poder chegou à seita Qinjun. Mu Qinjun não conseguiu recebê-lo adequadamente. Espero que me perdoe. Mas o céu voltou a um estado de paz e tranquilidade. Sem qualquer resposta. Porque você já havia partido, transformado em um raio de luz. Logo, as grandes forças descobriram sua identidade. Depois que tiveram seu retrato. Desde as famílias de topo do continente até os santuários da seita, assustando algumas insignificantes placas reais. Todas as mulheres que você moldou, ao descobrirem que você era um pequeno discípulo servente da seita Qinjun, elas entraram em colapso coletivamente. Elas, como prodígios das seitas, qual delas não era uma orgulhosa filha do céu? Mas foram profundamente socializadas por um pequeno discípulo servente. Então, elas correram para as montanhas Qinjun. Embora Mu Qinjun tenha enfatizado 3 vezes que você já havia deixado a seita Qinjun,
As mulheres ainda não desistiram da seita Kinjun. Finalmente, ela fez um juramento celestial, entregando o uniforme de servente que você usava, e os símbolos da seita. Só então essas mulheres desistiram. Depois que as cultivadoras pegaram suas roupas, começaram a procurar com tesouros de detecção de aura. E você, neste momento, está na cidade de Kinjun, não muito longe da seita Kinjun, planejando aceitar uma garotinha de 17 ou 18 anos, para que ela te adore como mestre. Antes, quando era um discípulo servente, sofreu uma lesão na região lombar. Essa garotinha já o salvou antes. E agora, no dedo da garotinha, no anel, vive uma velha senhora. Garotinha. Essa velha não tem boas intenções. Ela quer roubar seu corpo. Contanto que você me aceite como mestre, eu não só te ajudarei a se livrar dela, como também posso te conceder um desejo. A garotinha hesitou um pouco. Olhou para o anel em sua mão. Parecia estar ponderando. Você está falando a verdade? Você promete qualquer coisa? Eu quero me tornar como a santa da seita Kinjun, um corpo dom inato. Você consegue fazer isso? Ao ouvir isso, Lin Tian franziu ligeiramente a testa. É a velha no seu anel. Que está te dizendo para dizer isso, certo? Normalmente, um corpo dom inato é extremamente raro. Essa coisa é inerente. Simplesmente não pode ser revertida. A velha senhora está de olho nisso, deixando a garota expressar condições quase absurdas. Na visão dela, você é tão jovem que, no máximo, domina o cultivo. Mas no instante seguinte, basta você acenar com a mão, e o espírito da velha, de forma incontrolável, sai do anel, sendo controlado por uma força invisível. Velha, eu não tenho tempo para rodeios com você. Você acha que ninguém pode mudar a constituição inata? Hoje, este mestre vai te mostrar um truque, para que você morra sabendo. Dizendo isso, você chega instantaneamente na frente da garotinha, usando o poder do dom celestial para transportar para o corpo da garota. A garota instantaneamente sente seu corpo, uma energia aparecendo internamente, constantemente mudando sua constituição. A velha abre a boca em descrença. Corpo dom inato. Como é possível? E ainda o corpo dom inato mais forte. Afinal, quem é você? Você é uma morta. Não há necessidade de se preocupar com tantas coisas. Lembre-se de abrir bem os olhos ao escolher um discípulo na próxima vida. Não dispute comigo. Enquanto você fala, você dá um tapa na alma da velha. Ela é destruída em corpo e alma com um golpe. A garota te vê tão poderoso. Respeitosamente bate a cabeça 3 vezes. Mestre está acima. Aceite a reverência da discípula Ling Yeri. Você acena com a cabeça satisfeito. E joga para ela um anel espacial. Aqui dentro tem técnicas e recursos de cultivo adequados para você. E também um talismã que eu fiz. Se encontrar perigo, pode matar instantaneamente um especialista na transformação divina. Se o talismã não funcionar, esmague o jade que está dentro. Em 3 dias, eu chegarei com certeza. Enquanto fala, você parece sentir algo. E franze a testa. O mestre tem algo a fazer. Voltarei mais tarde para te levar. Você desaparece do lugar em um flash, deixando para trás apenas a garota um tanto perdida. Li Lingyer ficou paralisada no lugar. Mestre, você ainda não me disse seu nome. Logo depois que você partiu, um grupo de mulheres ricamente vestidas chegou do lado de fora do pátio de Li Lingyer. A aura estava aqui agora há pouco. Como pode ter desaparecido? Vamos nos separar para procurar. Devemos encontrar esse patife, Lin Tian. Ele é apenas um discípulo servente da seita Kinjun. Ele não deve ter ido muito longe. Do outro lado, a imperatriz Li Vanqiu, vestida com roupas simples, segurava uma caixa de fruta Lin que você havia comido. Ela está usando sua aura nela, para constantemente rastrear sua localização, sempre que se lembra dos últimos dias. E do que você fez com ela? Seu rosto fica vermelho. Então, hoje, ela escapou secretamente do palácio, para acertar as contas com você pessoalmente. Por sorte, havia uma casa de chá por perto. Li Vanqiu entrou. Ela decidiu tomar um chá antes de partir. Então ouviu atrás dele 2 pessoas discutindo. Você ouviu falar? O líder da seita Kinjun e sua discípula têm um relacionamento impróprio. Eles estavam fofocando sobre o que sabiam, sem nem perceber que Li Vanqiu estava sentada atrás.
Mas quanto mais Li Vanqiu ouvia, mais familiar a voz parecia. Ela se aproximou para ver. E, de fato, era você. Com um som sibilante, Li Vanqiu sacou sua espada preciosa e atacou você, pressionando firmemente. Você foi encurralado. Vendo que as pessoas ao redor já haviam se dispersado, Li Vanqiu perguntou friamente. Diga-me como você se infiltrou no palácio. Ela originalmente queria matá-lo diretamente. Mas por curiosidade, ela queria saber como um discípulo servo da seita Qinjun conseguiu entrar no Palácio Imperial silenciosamente. É preciso saber que no Palácio Imperial existe um feitiço estabelecido por um ancestral no reino da transformação divina. Nenhum movimento escapa dos olhos daquele ancestral. Você está fingindo transar? Perguntou de forma seca, como se transasse. Aquele. Por que você ainda está aqui? Li Vanqiu franziu a testa, sem entender o que ele queria dizer. Pare de besteira. Responda a minha pergunta. Em teoria, a esta hora você deveria estar no palácio. Seu general protetor da nação e seu doutor, juntamente com o grande ancião da seita Qinjun, estão se rebelando. Eles estão se preparando para apoiar o filho do seu segundo irmão. Como imperador, tem certeza de que não vai voltar? Se demorar mais, eles podem invadir o palácio. Quando esses eventos forem reais, você poderá verificar a mansão do general. Fofocas encontradas em cartas secretas. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Li Vanqiu mudou. Uma pontada de suspeita surgiu em seu coração. Não precisa se preocupar com os meus assuntos. Eu vou contar até 3. Se você não falar, eu te mato agora mesmo. 2. Entretanto, assim que chegou no 2, um servo chegou correndo na porta, todo ensanguentado. Vossa Majestade! Notícias terríveis! O general-chefe de Zen e o mestre imperial, junto com o ancião sênior da seita Qinjun, se rebelaram. Ao ouvir isso, a mente de Li Vanqiu ficou em branco. Eu não esperava que você estivesse certo. Embora haja um ancestral sentado no Palácio Imperial, o ancestral nunca interfere diretamente nas lutas internas da família imperial. Ele só agirá quando a família imperial enfrentar o perigo de ser exterminada. Li Yishan, Lin Hohai. Seus 2 traidores. Vocês realmente ousam conspirar com forasteiros para lançar um golpe. Eu vou exterminar suas 9 gerações. Embora ela tenha dito isso, Li Vanqiu entendeu que a situação era crítica. O general-chefe de Zen e o mestre imperial, todos eles são cultivadores do núcleo dourado. Além do ancião supremo da seita Qinjun, esse poderoso cultivador no auge do núcleo dourado, ele próprio, com seu cultivo no 5º nível do núcleo dourado, não tem chance de vencer contra 3 núcleos dourados. Nesse momento, você de repente fala: que tal fazermos um acordo? Eu te ajudo a resolver isso. E você me serve por uma noite. Que tal? Li Vanqiu usou seu sentido divino para te escanear, e descobriu que você é apenas um cultivador de forja de artefatos. Você consegue vencer os 3.000 soldados e os 3 mestres do núcleo dourado da mansão do general. Dessa vez, não vou te matar. Vá embora. Se eu te vir de novo, contanto que você concorde com minhas condições, eu garanto com minha vida que te ajudarei a resolver isso. De qualquer forma, mesmo que eu não consiga, a situação não ficará pior do que já está. Não é? Ao ouvir isso, Li Vanqiu mordeu seus dentes prateados. Contanto que você possa me ajudar a julgar. Não diga servir você por um dia. Servir você por um mês está tudo bem. Aparentemente, ele não acredita que você tenha essa habilidade. Apenas disse isso casualmente. Mas ao ouvir isso, você revelou um sorriso malicioso. Então você saiu da casa de chá, usando o poder espiritual misturado com sua voz. Discípulo de trabalho braçal da seita Qinjun, Lin Tian fugiu para o Palácio Imperial de Dazhou. Depois de receber a notícia, eles voaram em direção ao Palácio Imperial de Dazhou. Essas avós tinham a mentalidade de preferir matar inocentes a não deixar passar. Mesmo que não conseguissem matar todos os rebeldes, eles os danificariam gravemente. Li Vanqiu ficou chocada. Isso não conta. Você está trapaceando, pensando que ele mesmo concordou em servir você por um mês. Seu rosto já estava vermelho e branco. Eu digo, seus seios serem pequenos já é ruim o suficiente. Como sua tolerância pode ser tão pequena? Você poderia agir um pouco mais como uma imperatriz? Você não leva a sério o que acabou de dizer.
Ao ouvir isso, Li Van-Kyu ficou ainda mais irritada. Esforçando-se para controlar o impulso de te matar, ela disse: essas pessoas, no máximo, exterminarão os rebeldes. Mas o que faremos com aqueles 3 cultivadores do núcleo dourado? Se você realmente quer que eu te sirva por um mês, a menos que você mate aqueles 3 núcleos dourados. Você pensou um pouco. Tirou uma pílula medicinal de um anel de armazenamento. E um anel de armazenamento e jogou para Li Van-Kyu. Com uma expressão de dor, disse: tudo bem, tudo bem. Por causa desse um mês, eu vou me arriscar. Desta vez, você deve cumprir sua palavra. Li Van-Kyu olhou para a expressão de dor dele. Um tanto confusa. Mas ao pegar as coisas e dar uma olhada, ficou completamente estupefata. Essa pílula medicinal era na verdade uma pílula espiritual de grau supremo. E ao sentir o anel de armazenamento, que continha um monte de flechas, descobriu que era na verdade um tesouro espiritual ancestral. Ao ver essas duas coisas, mesmo Li Van-Kyu sendo a nobre imperatriz da dinastia da Qian, não pôde evitar que suas mãos tremessem um pouco. Isso é para mim? Sua voz tremia um pouco. Você, por outro lado, ainda mantinha uma expressão de dor no rosto. O quê? Não quer? Eu ainda estava relutante em dar a ela. Enquanto dizia isso, você estendeu a mão para pegá-las de volta. Mas Li Van-Kyu as abraçou com força, temendo que você as pegasse de volta. Sem se importar muito, engoliu diretamente as pílulas em seu estômago. Instantaneamente, a aura em seu corpo também começou a aumentar, chegando rapidamente ao gargalo do pico do núcleo dourado. O poder medicinal ainda não mostrava sinais de diminuição, mas, ao contrário, fortalecia-se gradualmente, até o limite que Li Van-Kyu podia suportar. Entrando oficialmente no estágio da alma nascente, parou somente depois de avançar para o 3º nível da alma nascente. Após a conclusão do avanço, a imperatriz abriu os olhos, escaneando novamente com a pedra divina. Não importa o quanto ela escaneie, você é apenas um cultivador comum do estágio de Qi condensado. Mas como um discípulo servo da seita no estágio de Qi condensado, pode possuir pílulas espirituais de grau supremo e tesouros espirituais ancestrais? Mas agora ela não tem tempo para perder. Ela voa em direção ao Palácio Imperial num instante, enquanto você, ao lado, desce silenciosamente com um sorriso no rosto. Estritamente falando, Li Van-Kyu não é nada pequena na realidade. Só um pouco inferior em comparação com algumas qualidades extremas. Antes, quando o tempo estava parado, você se sentia como brincar com uma boneca inflável ao experimentar. Agora é diferente. Você finalmente pode viver uma vida feliz com mais qualidade. Só de pensar nisso, um sorriso malicioso aparece em seu rosto. No outro lado, no Palácio Imperial de Dazhou, o general Li Shan e o estadista Lin Hohai estão liderando um grupo de soldados atacando os portões do Palácio Imperial. Vendo que os soldados estão prestes a romper, uma mudança repentina ocorre. Um grupo de cultivadoras femininas descem do céu. Elas começam a matar indiscriminadamente sem perguntar nada. Antes que eles pudessem impedir, metade dos soldados rebeldes já foram mortos. O estadista Lin Hohai, robusto, imediatamente rugiu. Ilustres fadas, esperem. Uma das razões, a monja, parou a ação em suas mãos. Balançou a espada em direção a Lin Hohai. Velho, pare de falar besteiras com sua avó. Diga logo, onde está Lin Tian? Senão, sua avó vai acabar com vocês 3 velhos juntos. Acabar com vocês juntos. Forçando-se a reprimir a raiva em seu coração, Guo Guai da seita Qinjun imediatamente se curvou e disse: Ilustres cultivadoras, eu sou o grande ancião da seita Qinjun. O Lin Tian que vocês mencionaram não é um discípulo servo da nossa seita Qinjun? Um discípulo servo da seita Nuvem Azul? Ele já partiu daqui. Não sei para onde foi. Vocês não foram até a seita Qinjun algumas horas atrás? Não foram até a seita Qinjun algumas horas atrás? Ouvindo isso, a mulher Yuan Yin ainda gritou severamente. Pare de besteira. Dizem que Lin Tian se infiltrou neste grupo de soldados. Entreguem-nos o homem imediatamente. Caso contrário, mataremos todos vocês, sem deixar pedra sobre pedra. Ao ouvir isso, Guo Guai sentiu uma pontada de raiva em seu coração. Hoje, nossa cavalaria tem um grande negócio a fazer. Assim que terminarmos nossos assuntos importantes, ajudaremos imediatamente as fadas a encontrar a pessoa. Por favor, me deem um pouco de crédito. Eu sou Guo Guai,
o grande ancião da seita Qinjun. Depois de informar seu próprio nome, Guo Guai até sentiu que suas costas se endireitaram um pouco. Afinal, a seita Qinjun tem um ancestral no reino da transformação divina. Dentro da esfera de influência oriental, eles são considerados uma das seitas de primeira linha. Mas o olhar desse grupo de mulheres para Guo Guai era como olhar para um palhaço bonito. A mulher líder simplesmente acenou com a mão e bateu no rosto de Guo Guai. Não importa se você é apenas um grande ancião. Mesmo seu ancestral não teria prestígio aqui. Quem você pensa que é? Depois de dizer isso, ela usou seu ki com uma espada. Decapitou Guo Guai. O conselheiro imperial e o grande general, ao testemunharem essa cena, imediatamente ordenaram: voltem e digam àquele velho ladrão, Mu Qinjun, que fui eu que matei seu grande ancião de propósito. Se não estiver satisfeito, que venha me procurar. Após dizer isso, a mulher olhou ao redor, para os menos de 100 rebeldes restantes. Não encontrando nenhum vestígio de Lin Tian, ela partiu furiosamente. Naquele momento, na casa móvel ao longe, Li Lingyer estava um tanto curiosa. Mestre, todas essas são suas esposas? Aquela irmã de agora era bonita, mas parecia tão feroz. Lin Tian respondeu casualmente. Seu mestre gosta de domar esses cavalos selvagens. É emocionante. Ao ouvir as palavras de Lin Tian, Li Lingyer não pôde deixar de revirar os olhos. Se não fosse pelas técnicas de nível celestial e aqueles tesouros naturais, ela agora mesmo desertaria da seita. E na frente do portão do palácio, Li Shan e Lin Hohai estavam com expressões muito feias. Se continuarmos a levantar tropas, apenas com um grupo de soldados remanescentes e seus 2 núcleos dourados, o fracasso é certo. Mas se recuarmos, certamente seremos punidos pela Imperatriz. A traição é um crime que atinge 9 gerações. Nesse exato momento, a Imperatriz encontrou-se voando, irradiando majestade por todo o corpo, e a pressão de um indivíduo forte. Depois que ela deixou você, primeiro foi para fora da cidade para mobilizar tropas. Então não chegou na primeira vez. Mas ela não esperava que sua tática de usar uma faca para matar fosse tão eficaz. Vocês 2, voltem para suas mansões para guardar o castigo. Ouvindo que a Imperatriz não os mataria, os 2 imediatamente se ajoelharam no chão, com os rostos cheios de pavor, agradecendo e partindo. Vendo isso, a Imperatriz assentiu. Se ela ainda fosse um núcleo dourado, matar essas 2 pessoas seria a melhor escolha. Mas agora ela é uma alma nascente. Matar ou não essas 2 pessoas não tem mais significado. É capaz de suportar o que as pessoas comuns não conseguem. Essa Imperatriz tem um ar de realeza. À noite, acomode bem a Li Ling. Você secretamente chegou ao Palácio Imperial de Daxia. Nesse momento, Li Vanqiu tinha acabado de tomar banho e estava deitada na cama, vestindo um roupão folgado. Vendo essa pose, você quase teve um sangramento nasal. E quando ela te viu chegar, não pareceu nem um pouco surpresa. Antes você conseguia entrar no Palácio Imperial silenciosamente. Então, não há nada de irracional em poder entrar agora. Aquela irmã Imperatriz. Não deveríamos primeiro cumprir a promessa? Você tinha dito que me serviria por 1 mês. Você não vai voltar atrás, vai? Ao ouvir isso, o rosto de Li Vanqiu ficou envergonhado e irritado. Eu posso te servir, mas você tem que me dizer primeiro seu verdadeiro nível de cultivo e identidade. E sobre aquelas mulheres lá fora. Existem tesouros espirituais antigos. Você realmente pensa que sou idiota? Na verdade, ela já havia te aceitado no coração. Só faltava ouvir você admitir com sua própria boca seu cultivo e identidade. Você respirou fundo. 10.000 anos. Ninguém sabe como você passou esses 10.000 anos. O que você passou? A Imperatriz vestida assim obviamente é para me seduzir. Você finge ser profundo e insondável. Já que você percebeu tudo, não vou mais fingir com você. Eu me revelo. Ao ouvir essas palavras, a Imperatriz endireitou o corpo. Sua respiração ficou um pouco ofegante. Uma grande área de pele branca em seu peito estava exposta. Mas ela estava completamente inconsciente disso. Eu sou o primeiro neste continente a compreender o reino terrestre do dom celestial. Estritamente falando, é transcender a existência do reino terrestre. A Imperatriz primeiro ficou surpresa. Então, uma pitada de raiva apareceu imediatamente em seu rosto.
Seu pequeno ladrão. Não bastasse ter enganado meu corpo. Agora, tudo o que eu quero saber é sua identidade. E você ainda ousa me ridicularizar? Que absurdo! Seu libertino! Quando você vai querer me contar? Falaremos sobre isso quando chegar a hora. Você parece um pouco impotente. Tudo o que eu disse é verdade. Por que você não acredita? Eu acho que você simplesmente não quer cumprir sua promessa. Eu não vou embora hoje. Vamos ver quem consegue cansar quem. Ao ouvir isso, a imperatriz tremia de raiva. Eu preciso ser forte. Vou gritar como você fez hoje de manhã. Mas levando a espada atrás de você. Enquanto seguia gritando, dando as coordenadas para aquelas cultivadoras. Essa mulher é bem cruel. Ela está usando seu próprio método para lidar com você. Desesperado, você não teve escolha a não ser se esconder e sair rapidamente. A imperatriz sabia que não conseguiria alcançá-lo e desistiu da perseguição. Pequeno ladrão! Deixe que eu diga o que eu realmente queria. A primeira a invadir o palácio foi Gu Yufei, do antigo clã Shangxin, para te alcançar. Ela até usou um método secreto do clã. Pequeno ladrão, Lin Tian! Como você ousa fazer uma coisa tão desavergonhada comigo? E ainda me fazer beber? Ao dizer isso, Gu Yufei sentiu um enjoo. Hoje, esta velha definitivamente vai te despedaçar em milhões de pedaços. Pulverizar seus ossos em cinzas. Agora você está em pânico? Você não estava paralisado na época. Como você sabia que era eu? Gu Yufei estava com uma expressão de desgosto. Você ainda tem a audácia de perguntar? Com que método exatamente? Você se infiltrou no meu antigo clã Shangxin sem que ninguém percebesse. E fez coisas tão ultrajantes comigo? Confesse a verdade. Ainda posso considerar-te dar uma morte rápida. Você parece um pouco desesperado ao ouvir isso. Acabou. Não é que engoliu um churrasco? No começo, você pensou que a imperatriz estava vendo o que você deixou nelas que a deixou tão furiosa. Mas, de acordo com o que Gu Yufei acabou de dizer, você analisou uma verdade. Nesses 10.000 anos de paralisação do tempo, contanto que você tenha tocado em alguém, mesmo que não possam se mover, eles recuperarão a consciência. Não é à toa que todos reconheceram seu retrato e vieram caçá-lo. Gu Yufei não lhe deu tempo para lamentar. A antiga espada mágica em sua mão apunhalou você decisivamente. E você virou a cabeça e correu. Os dois, um perseguindo e o outro fugindo. Rapidamente saíram da capital de Dazhou. Gu Yufei começou a lutar desesperadamente para te pegar, usando métodos secretos freneticamente. Mas sempre faltava um pouco para alcançá-lo. Até que ela ficou sem forças e caiu no chão, respirando pesadamente. Só então ela parou. Ela respirava fundo. Nesse momento, você estendeu um bule. Com um rosto sincero. Detalhes internos. Garotinha. Quer beber um pouco de água antes de continuar perseguindo? Gu Yufei foi tão provocada por você que vomitou sangue ali mesmo. Como a jovem prodígio mais notável da ancestralidade. Quando ela sofreu uma humilhação tão grande, ela, debilmente, apontou a espada para você. Mas você arrebatou-a de sua mão. E deu um tapa forte em suas nádegas empinadas. Deixei você me perseguir, após um momento de brincadeira. Sentindo uma sensação de dormência vindo da bunda. Gu Yufei estava desesperada para morrer. Mas, infelizmente, ela estava cega de raiva. O uso excessivo de um método secreto a fez desmaiar. Você pegou uma pílula do anel de armazenamento e deu para Gu Yufei. Afinal, você não quer que nada aconteça com essa Gu Yufei. Afinal, de acordo com os registros da família Gu de Shangxin, Gu Yufei nasceu com 2 almas em um corpo. Sua personalidade é extremamente gentil durante o dia. À noite é que ela assume essa postura fria. Estima-se que este seja o único em todo o continente. Embora a imperatriz tenha me apunhalado pelas costas desta vez, mas você não está nem um pouco zangada. Por que você sabe de uma fofoca chocante sobre a família real da Qian? Sentindo que a consorte Guiyu estava prestes a acordar, você partiu rapidamente em direção à seita Qinjun. Gu Yufei abriu os olhos. Ao mesmo tempo, percebeu um bilhete ao seu lado. Estava escrito: espere que eu venha pedir sua mão. Olhando para a direção onde você desapareceu, Gu Yufei rugiu de raiva. Eu mesma vou te matar. Nesse momento, você já havia chegado ao portão interno da seita Qinjun. Ela estava furiosa por causa de Li Vanqiu. Agora, precisava encontrar um lugar para se descarregar.
A grã-mestra Li Hongron do clã estava vestindo um roupão folgado neste momento, escrevendo no espelho de bronze, como se estivesse transmitindo uma mensagem. De repente, uma voz abrupta veio de fora da porta. Oh, quem diria? A digníssima grã-mestra do clã Qinjun. Na verdade, é um espião da raça demoníaca. Ao ouvir essas palavras, Li Hongron sentiu instantaneamente seu corpo gelar. Quem? Você calmamente abriu a porta e entrou. No momento em que te viu, as pupilas de Li Hongron se contraíram violentamente. Ela enfiou apressadamente aquele espelho infantil embaixo do travesseiro. Lin Tian, você não tinha deixado a seita? Como você está aqui? Há um grupo de pessoas lá fora te caçando. Fuja rápido. Irmã Sênior Li, pare de fingir. Ou devo te chamar de espiã da raça demoníaca? Qin Jiunzong. Ao ouvir seu nome verdadeiro, o rosto da irmã Sênior empalideceu instantaneamente. Havia uma pitada de intenção assassina em seus olhos. Claramente, ela tinha intenção de te matar. Irmã Sênior, aconselho você a guardar aquele randin na sua manga, já que descobri sua identidade. Isso significa que me precavi. Se eu morrer aqui hoje, as pessoas que eu designei farão com que toda a seita saiba amanhã que você é um espião da raça demoníaca. O que você quer? Ao ouvir isso, um sorriso malicioso apareceu no seu rosto, estendendo a mão para tocá-la. Contanto que a irmã Sênior não resista e me sirva bem, eu não revelarei este assunto para a seita. Nem pense nisso. Vou fingir que você não veio esta noite. Nós dois ficaremos em paz um com o outro. Se não, eu vou vazar seu paradeiro para aquelas mulheres que vieram durante o dia. Então, você quer tentar? Serei eu morto por aquelas mulheres primeiro, ou você será descoberto pelo líder da seita primeiro. Como um espião da raça demoníaca, você se atreve a apostar? Ao ouvir essas palavras, o rosto de Qin Hongron ficou ainda mais pálido. Ela não teve escolha a não ser deixar você fazer o que quisesse. 10.000 anos. Você também experimentou uma troca de intimidades com cooperação. Embora Qin Hongron não seja como a Imperatriz, e nem tão excelente quanto aqueles prodígios das seitas, pelo menos serve para matar a sede por enquanto. 2 horas depois, você deixou a seita Qinjun satisfeito. Mas o que você não esperava é que sua irmã mais velha ainda era virgem. Após retornar à cabana preparada para Li Mingir, ao abrir a porta, ela o recebeu calorosamente. Mestre, você voltou. Ainda não jantou, né? Preparei o jantar para você. Vendo os 2 pratos e a sopa na mesa. Você come enquanto elogia a habilidade de Li Mingir na cozinha. E a razão pela qual Li Mingir é tão diligente é porque ela praticou a técnica de fundação que você deu. Sua força progrediu rapidamente, entrando na fundação do estabelecimento em apenas um dia. Ela o suborna assim, porque quer uma boa arma. Quando você termina de comer, Li Mingir imediatamente estendeu sua pequena mão para você. Mestre, Li Mingir já rompeu o estágio de estacionamento, mas você apenas tocou em seu cabelo. Mingir estava completamente sem palavras. É assim que um mestre deveria falar? Outros mestres esperam que seus discípulos possam glorificar a seita. Mas aquela frase, mestre cuidará de você, fez com que, em seu pequeno coração, surgisse uma leve ondulação. Mestre, eu ataquei. Sem armas. Ao ouvir isso, você finalmente percebeu. E do seu reino de armazenamento, tirou uma arma mágica celestial. Embora este tesouro seja o primeiro que ela viu. Então, uma forte ressonância surgiu. Mas você ainda tem um pouco de aura celestial. Franzindo a testa. Que tal eu te dar um espírito de Qi? O quê? Mestre, o que você disse? Um espírito de Qi. Li Mingir neste momento já estava tão surpresa que não conseguia falar. Ela sempre foi muito estudiosa desde criança. E sobre algumas coisas no mundo do cultivo, ela também é muito clara. Se a aura celestial tiver um espírito de Qi, então essa é uma arma mágica de primeira linha. Você deve saber que em todo o continente mortal e demoníaco, as armas mágicas não ultrapassam 5. Mas seu mestre barato, na verdade, quer que ela crie um espírito de Qi. Vi você acenar com a mão. Uma área se formou em sua mão. O Qi vermelho e fofo de Menzi foi infundido no bolo de aura celestial. Depois de um tempo, um espírito de espada feminino realmente se formou. Então, nuvens escuras de repente se reuniram no céu, formando uma nuvem de trovão aterrorizante.
Isto é uma tribulação do trovão. Ningguer já estava chocada demais para falar. Mestre, o que faremos com esta tribulação do trovão? Ao ouvir isso, você nem sequer olhou. Com um aceno casual, você dispersou as nuvens de trovão. Você olhou para o espírito de energia à sua frente. Um traço de desgosto brilhou em seus olhos. Não é uma beleza, afinal. Refazer. Sob o olhar estupefato de Li Ningguer, você esmagou o espírito de energia com uma única mão. Então você repetiu os passos anteriores. Mais uma vez, você atraiu a tribulação do trovão e criou outro espírito de energia. E assim, depois de 5 repetições, você finalmente ficou satisfeito. Neste momento, a beleza do espírito de energia desta tribulação do trovão pode ser considerada de tirar o fôlego. Um rosto de anjo, um corpo de demônio. E assim, ajoelhe-se diante de você. A partir de hoje, você seguirá minha discípula. Proteja minha discípula. Lembre-se que meu discípulo está vivo. Você vive. Se algo acontecer com ele, você pagará com a vida. Resultado do anel entregue por Ling Tian. Os lados de Li Ningguer se contraíram. Mas neste momento você também percebe um problema. Levanta a cabeça para o céu. Quando o tempo estava parado, sua jornada do Qi refinado até a barreira, milagrosamente não passou pela tribulação do trovão. E parece que foi afetado pela tribulação do trovão do espírito da arma de agora. Você sente que sua tribulação do trovão está chegando, e ainda acumulada, por 10.000 anos. O continente mortal demônio tem os 4 mares e 8 desertos, mas a menor área, o deserto do leste, é do tamanho de 2 planetas azuis. Neste momento, toda a terra dos 4 mares e 8 desertos, embora seja uma manhã clara e ensolarada, o céu de repente escureceu completamente. Nuvens negras rolando, como uma tela preta, cobriram todo o continente mortal demônio. Em meio à madeira escura, luzes de trovão brilhavam, convergindo freneticamente para o deserto oriental. Sob a pressão ameaçadora dessa aura, todas as florestas se prostravam no chão, corpos e mentes tremendo. Todos os especialistas do reino da terra nos 4 mares e nas 8 regiões selvagens sentiram essa opressão arrepiante. Ninguém ousou investigar o deserto oriental, porque todos eles, sob essa tribulação de trovões, sentiram a morte. Cada um deles estava no auge deste mundo. Ninguém ousaria arriscar-se a fazer algo que certamente levaria à morte, sem nenhum benefício. E o instigador deste evento, Ling Tian, estava extremamente relaxado neste momento, até mesmo deitado em uma cadeira de balanço. Com um certo tédio, ele bocejou e reclamou: "Você, droga, vai aprovar ou não?" O trovão sombrio no interior do metrô, absorvendo incessantemente o poder do raio reunido de todos os cantos do mundo. A cor dentro muda repetidamente. Após 3 dias de acúmulo de energia, o nó de raio mudou de multicolorido para um preto e branco simples e sem adornos. Caiu estrondosamente do céu. Ling Tian ainda caminhava tranquilamente, como se estivesse lidando com o nó de raio anterior. Primeiro, ele pegou aquele nó de raio apocalíptico preto e branco em sua mão, como se estivesse segurando um chicote com firmeza. Então, ele o amassou em uma bola, como se estivesse amassando massa, amassando em uma bola. E então simplesmente o comeu diretamente. Vendo esta cena, Li Ningguer teve um espasmo no canto da boca novamente. Agora, em sua opinião, seu mestre parece ser onipotente. A tribulação do raio durou 10 dias e 10 noites, e o céu finalmente voltou a ficar claro. E Li Ningguer, olhando para Ling Tian, também teve a ideia absurda de querer provar, dentro destes 10 dias, todos os poderosos do reino da terra nos 4 mares e nas 8 terras desertas estavam todos tremendo de medo. Eles escanearam com pedras divinas o que aconteceu no deserto oriental, e também sentiram a opressão da tribulação do trovão. Mas assim foi facilmente resolvido por algum ser poderoso. Que tipo de força seria essa? Para poder olhar para eles e fazê-los sentir suas mentes e almas se partirem, e que um toque os reduziria a cinzas, para dissipar facilmente a tribulação do trovão apocalíptica. O poder desta tribulação do trovão claramente excedeu a tribulação do trovão da terra. Será que alguém ultrapassou os 10.000 anos? Alguém realmente ultrapassou o reino da terra. Neste momento, na antiga família da longevidade,
Gu Shangshin, o avô de Gu Yufei. Parece que grandes mudanças estão prestes a acontecer nestes 4 mares e 8 terras desertas. Essa variável deve estar no deserto oriental. Pai, será que este assunto tem algo a ver com o tesouro ancestral perdido da nossa família? O pai da família Gu perguntou com alguma preocupação. O tesouro ancestral do clã Gu disse que contém um traço do poder do Dão Celestial. Naturalmente, foi quando o tempo parou que Lin Tian pegou sem avisar. Gu Shangshin assentiu e balançou a cabeça novamente. É difícil dizer. Depois de um tempo, Gu Shangshin lembrou-se que sua preciosa neta parecia estar também na desolação oriental. Imediatamente enviou uma mensagem para Fei Fei, pedindo que ela retornasse rapidamente para a família Gu. Mestre, os eventos que aconteceram na desolação oriental foram espalhados por Lin Tian por todo o mundo. Todos estão falando sobre Lin Tian. Alguns dizem que é um antigo deus demônio do mundo reaparecendo. E outros dizem que a calamidade do continente mortal e demônio está chegando. As mulheres que saíram para perseguir Lin Tian receberam todas cartas de suas respectivas forças, pedindo que elas deixassem a desolação oriental imediatamente e retornassem às suas seitas. Embora todas as mulheres odiassem Lin Tian até a morte, mas ninguém ousava protestar. Afinal, elas perderam sua virgindade. Esse tipo de coisa não é nada glorioso. Elas também não querem que isso se torne de conhecimento geral. Nesses dias, a perseguição a Lin Tian não conseguiu encontrar vestígios dele. Só podem cerrar os dentes e desistir por enquanto. Cada uma de suas forças dizia. Ji Rufei olhou com raiva para a mensagem enviada pela família. Embora estivesse relutante em seu coração, mas não havia como evitar. Porque a ordem para ela retornar para a família Ji era de seu avô. Ela só podia obedecer. Nem mesmo Ling Tian imaginava que ele era do Jeji. Finalmente, ele não precisava mais fugir e se esconder, sendo perseguido por todos. Naquela noite, Ling Tian acomodou Li Ling e voltou ao Palácio Imperial de Dazhou. Desta vez, ele se preparou para conversar com a Imperatriz Li Vanqiu sobre cumprir sua promessa e ter um intercâmbio mais profundo. Afinal, ele pagou um tesouro espiritual antigo para ajudá-la a julgar. Mas ele pagou com um tesouro espiritual antigo para ajudá-la a julgar. Pensando nisso, um sorriso insidioso apareceu no canto da boca de Ling Tian. Seu tesouro espiritual antigo não era tão fácil de pegar. Ele estimava que desta vez Li Vanqiu também estaria caindo em sua armadilha. A realeza da Qian tem muitos segredos obscuros. Durante a paralisação do tempo, Ling Tian já esteve no palácio do ancestral da realeza da Qian. Ele descobriu um segredo chocante na câmara secreta lá dentro. Este ancestral da realeza da Qian, no estágio de transmutação divina, é o irmão do imperador fundador de Daqian. Originalmente, ele estava focado no cultivo e não se importava com os assuntos mundanos. Mas 100 anos atrás, depois de romper do estágio alma nascente para o estágio transmutação divina, tudo mudou. Ele começou a manipular secretamente a realeza e, ao mesmo tempo, se entregava à libertinagem com as concubinas do harém. Eis a razão pela qual o pai de Li Vanqiu permitiu que Li Vanqiu lançasse um golpe. É porque ele sabia que aqueles 2 príncipes não eram seus filhos biológicos, mas sim filhos do ancestral Ji Ling. Que círculo bagunçado! Para a continuação de sua linhagem, o pai de Li Vanqiu se conteve em não contar a Li Vanqiu a verdade, porque esse tipo de escândalo real era muito difícil para ele revelar. Ele só podia instruir Li Vanqiu. Enviou sua própria filha, que na época tinha apenas 17 anos, para fora do Palácio Imperial, aparentemente, para evitar que os dois disputassem o trono no futuro. Na verdade, era para mantê-la longe daquele ancestral incestuoso. Mas o pai de Li Vanqiu ainda subestimou a natureza humana do ancestral. Ele pensou que, ao apoiar sua filha para se tornar a imperatriz, o ancestral se conteria devido à ética secular e desistiria de atacar Li Vanqiu. Mas Lin Tian sabia que este ancestral canalha da dinastia da Zhou já cobiçava a beleza da imperatriz há muito tempo. Ele até fantasiou sobre brincar com a imperatriz no leito do dragão e registrou todos esses pensamentos pervertidos. Quando Lin Tian viu tais registros na época, ele também exclamou: "Uau! Esses aristocratas imperiais brincam de forma bem extravagante. Ah, isso! Aquele ancestral deve ser o tio-avô do pai de Li Vanqiu, mas ele ataca sua própria descendente. TSC, TSC.
Seu círculo é realmente bagunçado. Li Van-Kyu, que não sabia de nada disso, sempre foi mantida no escuro. Então ela não se protegeu daquele velho fantasma. Os ministros do Palácio Imperial, por não saberem da história interna, estavam muito insatisfeitos com o velho imperador por estabelecer a princesa como imperatriz. Então, o grande general e o conselheiro nacional se rebelaram. Eles não estão insatisfeitos com a realeza, apenas com mulheres como inimigas. Insatisfeitos com ministros egoístas no poder. Originalmente, Li Dao também queria aproveitar a onda. Depois que Li Yishan e Lin Houhai conseguissem se rebelar, ele interviria para salvar Li Van-Kyu, transformando-a em seu próprio brinquedo. Um caldeirão para cultivo. Mas quem diria que um inesperado apareceria? Aquele grupo de cultivadoras bagunçou completamente seus planos. Quando ele viu Li Van-Kyu novamente, o coração de Li Dao havia ascendido ao terceiro nível do núcleo nascente. Ao mesmo tempo, ele tinha um tesouro espiritual do céu e da terra em sua mão. Isso fez com que Li Dao sentisse um traço de apreensão em seu coração. Porque mesmo ele não tinha uma arma que fosse um tesouro espiritual do céu e da terra. Ele temia que Li Van-Kyu tivesse conhecido alguma figura poderosa de uma grande seita ou força. Então ele hesitou em agir. Mas depois que Lin Tian passou pela tribulação do trovão, os discípulos daquelas grandes seitas e forças foram sucessivamente chamados de volta pelas seitas. O coração de Li Dao reacendeu novamente. Ele também cobiçava aquele tesouro espiritual antigo. Na época, quando Lin Tian deu esta arma para Li Van-Kyu, é como cavar uma armadilha para Li Van-Kyu. Li Dao vai atacar Li Van-Kyu em breve. Acho que será em 1 ou 2 dias. Aquele velho fantasma não conseguirá mais conter seu coração inquieto. Ele está se preparando para agir. Li Van-Kyu é uma mulher que Lin Tian marcou. Ele não permitirá que ninguém a toque. Mesmo durante a tribulação do trovão, ele usará a sua consciência divina para observar a condição de Li Van-Kyu. Agora que está ocupado com os assuntos em mãos, Lin Tian voltou ao palácio de Li Van-Kyu à noite. Ao ver Lin Tian, o rosto da imperatriz ficou vermelho pela primeira vez, pensando que aquelas mulheres já tinham partido. Ela não poderia usar os mesmos truques da última vez para afastar Lin Tian, mas por alguma razão, ela estava secretamente ansiosa pelo que estava para acontecer. Um homem que pode simplesmente tirar tesouros espirituais antigos para presentear. Li Van-Kyu sentiu que não seria uma desonra para ela estar com ele. Sentindo aquele traço de expectativa, seu rosto ficou ainda mais vermelho. Ela tossiu levemente e imediatamente fez uma cara séria. Perguntou friamente: "O que você veio fazer?" "Eu, é claro, vim procurar Vossa Majestade para cumprir a promessa." Lin Tian tinha um sorriso malicioso no rosto. "Ei, seu libertino! Onde você esteve morto esses dias? Não me diga que você foi passar por uma tribulação." Ao ouvir as palavras da imperatriz, Lin Tian imediatamente arregalou os olhos. Perguntou com uma expressão de surpresa: "Como você sabia que eu fui passar por uma tribulação?" Ao ouvir essas palavras, a imperatriz imediatamente ficou furiosa, pensando que Lin Tian estava flertando com ela. Pegou um relatório de sua mão e jogou em Lin Tian. "Seu libertino! Não há uma única palavra de verdade em sua boca. Saia daqui!" Lin Tian pegou o relatório com uma mão e disse com uma expressão indignada: "Eu realmente fui passar por uma tribulação. Sim, passei por uma tribulação por 10 dias. Todos os raios e trovões dos 4 mares e 8 desertos foram todos atraídos por você, não é?" Ao ouvir essas palavras, Lin Tian ficou com uma expressão embaraçada. Ele raramente diz a verdade. Mas ele disse tantas verdades a Li Van-Kyu. Por que ela simplesmente não acredita? Imediatamente, um pouco deprimido, ele deliberadamente fingiu ranger os dentes e disse com uma expressão de dor: "Ok, já que você não vai me enfrentar desta vez, da próxima vez que precisar da minha ajuda, não será por este preço. Da próxima vez, quero que você me sirva por toda a vida. E eu ainda vou te dar 200 palmadas. Não, espera. 300 palmadas na bunda." Li Van-Kyu revirou os olhos para Lin Tian. Vendo sua expressão de indignação, ele não conseguiu conter uma onda de triunfo em seu coração. Pequeno ladrão. Deixe você ser irritante. Você também está irritado agora, não está?" Pensando assim em seu íntimo. Sua boca, no entanto, retrucava sem ceder: "Fique tranquilo, pequeno ladrão.
Eu absolutamente não vou deixar você ter sucesso. Quem sabe? Lin Tian sorriu maliciosamente. Foi você quem disse isso. Não se arrependa depois. Se não aguentar, grite bem alto. Eu prometo. Depois de dizer essas palavras incompreensíveis, Lin Tian desapareceu do palácio. Não aguentar? Não aguentar o quê? Li Vanqiu perguntou em voz alta. Mas Lin Tian já havia desaparecido sem deixar vestígios. Li Vanqiu viu Lin Tian partir tão rápido, sem sequer tentar agir de forma desonesta. Em seu coração descontente, havia uma leve sensação de desapontamento. Em um lugar distante, de onde era possível observar o interior do palácio, Lin Tian deu um tapinha na cabecinha de Li Lian'er. O que você está fazendo aqui escondida? O mestre não pediu para você me esperar na casa? Li Lian'er mostrou a língua. Eu vim ver a imperatriz da Qian que o mestre mandou chamar. Lin Tian afaga a cabeça de Li Lian'er e diz seriamente. Li Lian'er, você ouça o mestre. No início, sua irmã a enviou para fora do palácio. Não foi realmente por medo de você roubar o trono. Ao ouvir Lin Tian mencionar sua irmã, os olhos de Li Lian'er revelam um profundo ódio. Ela não é minha irmã. Neste mundo, eu só tenho o mestre como família. Afaga novamente. Às vezes, saber a verdade é algo muito cruel, mas a verdade é a verdade. Mesmo que seja cruel, a pessoa envolvida tem o direito de saber a verdade. Lin Tian apontou para o salão principal e disse seriamente para Li Lian'er. Daqui a pouco você vai saber por que seu pai e sua irmã a mandaram para fora do palácio. Ao ouvir as palavras de Lin Tian, Li Lian'er ficou um pouco confusa. O olhar dela para Li Vanqiu ainda carregava um profundo ódio e ressentimento. Aparentemente, nesses anos vagando, Li Lian'er sofreu muito. Perdeu a proteção do rei Lou de membro da realeza. Ela não tinha nem mesmo sustento básico. Logo depois que Lin Tian deixou o grande salão do palácio. Não muito tempo depois, um homem de aparência entre 40 e 50 anos, mas com cabelos totalmente brancos, entrou no salão principal. Li Vanqiu, ao ver essa pessoa, imediatamente curvou-se respeitosamente para ele. Ancião ancestral, por que o senhor veio pessoalmente? Se houver alguma coisa, basta dar uma ordem para os servos. O ancião ancestral lançou um olhar rápido para o peito cheio de Li Vanqiu, e um sorriso frio surgiu no canto de sua boca, mas logo disfarçou. Sua voz disse gentilmente. Estava entediado e saí para passear. No começo, quando seu pai te entregou o trono, eu ainda estava um pouco preocupado. Mas nesses 2 anos, você se saiu bem. Especialmente o cultivo. Tão rápido, do estágio núcleo dourado para o alma nascente. Li Dao mencionou esse assunto de propósito. Aparentemente, ele também está muito curioso sobre isso. Capítulo 012. Droga. Ao ouvir o elogio de Li Dao, um rubor de excitação apareceu imediatamente no rosto de Li Vanqiu. Ela não esperava que o ancestral reconhecesse muito suas conquistas. Contanto que o ancestral a reconheça, sua posição será inabalável. Afinal, este mundo é um mundo onde a força fala mais alto. Depois que Li Vanqiu disse algumas palavras humildes, o ancestral disse novamente. Hoje, estou cultivando no salão traseiro. Não tenho nada para fazer. Por que você e eu não jogamos uma partida de xadrez? Deixe-me, o velho, ver. Quão boa é a sua habilidade no xadrez? Ao ouvir isso, Li Vanqiu não pensou muito. Ela convocou servos para preparar o tabuleiro de xadrez. Serviu o chá. Depois de dispensar todos os criados, os dois começaram a jogar xadrez. Recentemente, você teve alguma aventura extraordinária? Enquanto jogava xadrez, o ancestral mais uma vez testou Li Vanqiu. Li Vanqiu hesitou por um momento. Ela realmente não tinha certeza em seu coração de qual nível Lin Tian era. Ela também não conhecia a identidade de Lin Tian. E ela não queria que sua pureza fosse roubada por aquele ladrãozinho. E que o ancestral soubesse disso. Então, ela inventou uma mentira diretamente. Há alguns dias, algumas irmãs de grandes forças estavam perseguindo uma pessoa. Eu lhes dei alguma ajuda. Elas me deram uma pílula espiritual aleatoriamente. E uma arma. Ao ouvir essas palavras, as pupilas de Li Dao se contraíram repentinamente. Então, como se nada tivesse acontecido, enquanto movia uma peça, perguntou. Então você precisa se esforçar para construir um bom relacionamento com aquelas garotas.
Afinal, as grandes potências de outros infernos não são comparáveis à nossa terra árida do Oriente. Podemos nos comparar. Li Van-Kiel não se importou muito e inventou aleatoriamente. O ancestral está brincando. Já é muito bom que eles possam me dar duas coisas. Já é muito bom. Como é possível que ainda tenhamos alguma outra interação com eles? Ao ouvir isso, Lidawi soltou um longo suspiro de alívio. Ainda bem que essa garotinha não se relacionou com aquelas grandes potências. Aquele dia, ele ouviu em seu palácio que a garota que matou o grande ancião da seita Qinjun disse que era da antiga família Shangxin. É preciso saber que a família Shangxin em todo Sihai Biahuang é considerada uma potência de ponta. Se Li Van-Kiel realmente se relacionasse com esses gigantes, se relacionasse, mesmo que ele tivesse 10.000 coragens, ele também não ousava tocar em Li Van-Kiel. Mas agora, já que a própria Li Van-Kiel admitiu que não tem nada a ver com essas pessoas, então eu não serei nada gentil. Então Lidawi perguntou novamente, displicentemente: a pílula espiritual que te ajudou a aumentar sua força, você ainda tem? Li Van-Kiel respondeu imediatamente: não tenho mais. Na época, para aumentar minha força o mais rápido possível, eu a comi diretamente. Um traço de pesar brilhou no rosto de Lidawi. Os dois jogaram xadrez e beberam chá, conversando de vez em quando. Depois de cerca de meia hora, Li Van-Kiel de repente sentiu um calor em todo o corpo, com a boca seca. A princípio, ele não se importou, mas a sensação de calor em seu corpo ficou cada vez mais forte. Ele começou a sentir seu corpo como se estivesse pegando fogo. Seus belos olhos turvaram, e seu coração acelerou. Só então ele percebeu que algo estava errado. A água que eu acabei de beber estava envenenada. Ele desabou no chão, olhando para o ancestral sentado à sua frente. Nesse momento, no rosto de Lidawi, não havia mais a majestade do passado, mas sim, um sorriso lascivo, olhando para ele, como se estivesse olhando para uma presa amada. Essa sensação, devo dizer, a filha de Liu Aiyu é realmente bonita. O ancestral suportou por tanto tempo sem agir, e ainda permitiu que você, uma garotinha, fosse imperadora por tanto tempo. Você deveria agradecer ao ancestral. Que tal se tornar um receptáculo de cultivo para o ancestral? O que acha? Ao ouvir essas palavras, Li Van-Kiel sentiu um frio percorrer seu corpo. Ela nunca imaginou que aquele ancestral exaltado, registrado nos livros da família imperial da Qian, que salvou a família imperial várias vezes ao longo de centenas de anos, em momentos de crise, faria uma coisa tão abominável. Por um instante, ele sentiu sua fé quase desmoronando. Mas o que o ancestral disse a seguir tornou ainda mais inacreditável para Li Van-Kiel. Garotinha, simplesmente pare de resistir. Depois que o velho mestre cultivar com você, vou pegar sua irmã também. Então, deixarei o filho do seu segundo irmão ser o imperador. Afinal, ele também é minha semente. Irmã, aquele fantasma morto do seu pai, realmente pensou que estaria seguro enviando vocês para longe? Quando o velho mestre encontrar sua irmã, eu certamente reunirei vocês. Vocês duas irmãs, apenas descansem em paz e sirvam como vasos para o velho mestre. Ao ouvir essas palavras, a mente de Li Van-Kiel pareceu explodir. Seu segundo irmão, o majestoso príncipe herdeiro de Daqian, era realmente a semente do ancestral. Mas o segundo príncipe é claramente nascido da concubina do pai. Pensando nisso, Li Van-Kiel olhava com descrença para este ancestral. Ele, na verdade, estava tendo um caso com a concubina do seu pai, o imperador? Se alguém contasse isso para Li Van-Kiel, nem morta, Li Van-Kiel acreditaria. Mas este evento foi contado pela ancestral da família imperial da Qian, com suas próprias palavras. Ela sentiu que seu mundo desabou completamente. Aquele ancestral que enganou a família imperial da Qian, que parecia transcender o mundo, na verdade, fez uma coisa tão vil e desprezível? Agora, ele não só quer ter um relacionamento com ela, mas também quer trazer de volta sua irmã, que está vivendo entre o povo. Também, ela finalmente entendeu por que seu pai a apoiou secretamente para se tornar imperadora. Porque seus dois filhos não eram seus filhos de sangue, mas sim a semente deste demônio das trevas à sua frente. Ela também sabia o porquê mesmo contra sua vontade, naqueles anos,
Seu próprio pai a forçou a mandar sua irmã adolescente para fora do palácio. Isso claramente tinha a intenção de mantê-lo longe dos conflitos do palácio. Mas o pai ainda subestimou a desonestidade desse ancestral, a extensão da vergonha de Dão Yi. Inesperado. Mesmo depois de ser empurrada para frente como a imperatriz, aquele velho fantasma ainda não a deixava em paz. Ela até suspeitava vagamente que o golpe simultâneo do conselheiro imperial e do general também beneficiou esse canalha. À distância, Li Linier também observava a cena diante dela. Com uma expressão de descrença, ela sentiu um frio percorrer seu corpo. Como uma princesa da família real da Zhou, ela naturalmente sabia que o homem de meia idade diante dela era o ancestral da família real da Zhou. Mas o ancestral realmente queria amarrar sua irmã, e ela como vasos de alquimia. Antes, ele sempre pensou que sua irmã era uma pessoa implacável que faria de tudo pelo trono. Mas vendo agora a irmã que ele odiou por anos, mandou-o para fora do palácio. De repente, saber dessas notícias atingiu profundamente o coração de Li Linier, que acabou de atingir a maioridade, causando um grande impacto. A expressão em seu rosto era igualmente fascinante. Raiva, incompreensão, mágoa, ódio. Tudo se misturava. Lágrimas escorriam rapidamente sem controle. Ling Tian deu um tapinha na cabeça de Li Linier e a consolou suavemente. A verdade às vezes é cruel assim. Você precisa aprender a aceitar a verdade. Se você não pode aceitar a verdade, então se torne mais forte. Só quando uma pessoa é forte o suficiente, ela pode resolver todos os seus problemas. Ao ouvir as palavras de Ling Tian, um olhar de determinação brilhou nos olhos de Li Linier. Seus pensamentos também mudaram. O motivo pelo qual seu pai a enviou para fora do palácio foi porque ela não era forte o suficiente. Contanto que ela se tornasse forte o suficiente para fazer Li Daoyi temer, aquele Li Daoyi nunca mais ousaria tentar algo com ela e sua irmã. Neste momento, em seu coração, aniquilou-se os muitos anos de ódio pela irmã. Começou a se extinguir incessantemente. Capítulo 0113. Você pode gritar até perder a voz, que ninguém virá te salvar. Nesse momento, dentro do grande salão do palácio, Li Vanqiu respirava pesadamente. E nas profundezas de sua alma, vinha uma agitação frenética, corroendo incessantemente sua razão. Ela cerrou os dentes, controlando o último vestígio de razão, querendo chamar por ajuda. Mas o som que saía era fraco e suave, com um toque de charme. Lin Tian, me salve. Eu prometo a você. Li Daoyi olhou. A consciência de Li Vanqiu já estava quase turva. Seus olhos revelavam um olhar de raiva e resistência. Enquanto isso, com um olhar ganancioso, ele avaliava Li Vanqiu de cima a baixo. E sorria sarcasticamente, dizendo: grite, então. Mesmo que você grite até perder a voz, ninguém virá te salvar. Este palácio já foi isolado por mim, o ancestral. É melhor você me servir bem, ancestral. Quem sabe, se eu ficar feliz, eu até deixo você continuar sendo imperatriz. Observando o ancestral esfregando as mãos, enquanto se aproximava dela, Li Vanqiu desesperadamente usou todas as suas forças para chamar Lin Tian. Ela tinha acabado de dizer a Lin Tian que não precisava da ajuda dele. Agora, estava sendo desmentida na velocidade da luz. Mas não importava o quanto ela chamasse, Lin Tian não aparecia. Naquele momento, Li Vanqiu estava completamente desesperada. Sim. Afinal, por que Lin Tian se colocaria em conflito com um especialista no reino da transformação divina? Eles tiveram apenas um breve caso. Pensando nisso, ele não pôde deixar de zombar de si mesmo. Ilusão tola. Mas ele simplesmente não podia aceitar ser sujo por essa coisa velha. Ele tentou reunir energia espiritual, querendo explodir seu núcleo nascente. Mas não só não funcionou, como fez com que a toxina agisse ainda mais rápido. Pequena, não se esforce. Este veneno ancestral meu é extraído de uma pílula venenosa de um dragão venenoso sanguinário no reino do núcleo nascente. Seja obediente e cultive comigo em união. Justo quando seus dedos estavam prestes a tocar Li Vanqiu, e Li Vanqiu já havia fechado os olhos em desespero. Do lado de fora do palácio, uma flecha de energia espiritual invadiu o salão. Li Daoyi ficou imediatamente apavorado. Ele não teve tempo de reagir.
Uma das mãos de Lidao foi cortada. Ele imediatamente utilizou seu poder espiritual, enquanto se curava, e olhava para fora do salão com um olhar incerto. Olhando para fora do salão, ele rugiu. Quem? Ele se lembrava de ter colocado um silêncio no salão. Mas aquela flecha foi capaz de silenciosamente atravessar o silêncio que ele havia criado. E ele não sentiu nada. Isso fez com que Lidao sentisse uma sensação de crise. Ele cuidadosamente foi até a porta do salão, e sua consciência divina circulou ao redor do salão. Mas ele não descobriu nada. Ele rugiu novamente. Quem? No instante seguinte, ele se virou abruptamente e descobriu que, em algum momento, Ling Tian apareceu ao lado da imperatriz Li Vanqiu, e ele não havia percebido nada. Isso fez sentir um calafrio no coração. Mas a varredura de sua consciência divina, inacreditavelmente, um mero cultivador em período de treinamento, inevitavelmente franzindo a testa, ser capaz de romper silenciosamente minhas defesas e as barreiras de detecção que estabeleci no centro do Palácio Imperial, e ainda, silenciosamente, romper minha própria estase estabelecida dentro do salão principal. Mesmo que o matassem, ele não acreditaria que um mero cultivador em período de treinamento seria capaz de tal coisa. Quem é Vossa Excelência? E qual a sua honrosa intenção ao visitar meu grande Palácio Imperial Xia? Lidao encarava fixamente Ling Tian, perguntando com uma voz fria e monástica. Mas Ling Tian simplesmente ignorou este Lidao e, em vez disso, tirou suas próprias vestes e cobriu-a já quase incapaz de se controlar. Li Vanqiu, que revelava metade de seu ombro perfumado, com sua figura graciosa, ao mesmo tempo, perguntou com um certo escárnio. Então, aceita minhas condições? Eu aceito. A respiração de Li Vanqiu neste momento já estava muito pesada. Seu corpo já começou a ficar vermelho e quente. Obviamente, o veneno lascivo do núcleo demoníaco do dragão de inundação no espelho da causa não é tão fácil de controlar. Para Li Vanqiu, que acabou de entrar no período da causa, é simplesmente insolúvel. Mas Ling Tian não estava nem um pouco ansioso. E ainda disse com interesse crítico. Combinado. Ainda faltam 400 palmadas na bunda. A consciência turva da imperatriz foi forçada a recuperar um pouco por Ling Tian. Que horas são essas? Você ainda está com humor para brincar aqui? Eu já concordei em servi-lo por toda a vida. O que mais você quer? E no começo não eram 300 vezes? Por que agora são 400? A imperatriz assentiu ressentida. Suspiro asterisco. Eu concordo. Sons de respiração pesada já a impediu de completar uma única frase. Ling Tian assentiu, satisfeito. Lidao, ao lado, viu os dois flertando. Nem sequer o colocaram em seus olhos. E, pelo visto, Ling Tian também queria colher o fruto maduro que ele cultivou, competir com ele por Li Vanqiu. Isso é simplesmente intolerável. Imediatamente acumulou sua energia. Seus olhos revelaram um toque de intenção assassina. Pirralho. Mero período de refinamento de que ousa bancar o misterioso novamente? Deixe-me ver, velho, se sua força corresponde à sua arrogância. Enquanto falava, uma luz brilhante cintilou em sua mão, condensando uma arma preciosa. Ling Tian olhou para a arma preciosa na mão de Lidao com desprezo, revelando uma expressão de aversão. Bah! Ainda se considera um ancestral? É tão miserável. Só consegue empunhar uma arma preciosa. Ao ouvir as palavras de Ling Tian, Lidao ficou ainda mais furioso. Gritou furiosamente em voz alta. Pirralho insolente! Como ousa insultar este velho? Espere até que este velho o capture. Definitivamente farei você desejar a morte. Falando isso, com um vento de espada feroz, ele apunhalou diretamente em direção a Ling Tian. Espada. Espadas colidiram. Um zumbido nítido ecoou, com um ímpeto imparável. Estava prestes a alcançar Ling Tian. Um sorriso sombrio surgiu no canto da boca de Lidao. Ele parecia já estar vendo sua energia de espada perfurando o corpo desse pirralho ignorante. A expressão em seu rosto tornou-se ainda mais terrível. Em sua opinião, Ling Tian tem apenas cerca de 20 anos este ano. Mesmo sendo a talentosa jovem da família Gu da longevidade, nessa idade ela estaria apenas no reino da alma nascente. Portanto, ele acreditava que Ling Tian não ultrapassaria o reino da alma nascente.
Ele, no reino da transformação divina, esmagando um no reino da alma nascente. Era tão simples quanto esmagar uma formiga. Quanto a ser capaz de romper seu silêncio sem fazer barulho. Ele provavelmente possui alguns artefatos mágicos especiais. Mas no instante seguinte, sua expressão ficou paralisada. O efeito do nome verdadeiro em seu rosto também desapareceu, substituído por uma expressão de total incredulidade. Apenas para ver o jovem levantar o braço e estender um dedo. No instante em que a espada reta e o artefato de espada se tocaram. Aquele avanço imparável, envolvido no golpe furioso de um especialista no reino da transformação divina, foi realmente bloqueado pelo dedo do jovem. Depois que o artefato de espada tocou o dedo do jovem, não conseguiu avançar nem um centímetro. A expressão de Lidawi também mudou de choque para surpresa. E finalmente um traço de medo apareceu em seus olhos. Mesmo um especialista no reino da transformação divina do mesmo nível, não seria capaz de aceitar tão casualmente seu ataque com todas as suas forças. Mas este jovem nem sequer usou poder espiritual. Apenas com um dedo bloqueou seu ataque. Que tipo de força é necessária para fazer isso? Lidawi não ousava mais pensar sobre isso. Quanto mais pensava, mais frio sentia em seu coração. Lynch observava com grande interesse a mudança na expressão de Lidawi. Disse com alguma raiva: "Poupe-me de. Você ao menos está se esforçando? Com essa sua forma, ainda se considera velho? Eu sinto vergonha alheia por você." Recolheu o ataque. Lidawi não acreditava em coisas sobrenaturais. Mais uma vez lançou um ataque contra Lin Tian. Mas não importava de qual direção atacasse Lin Tian. Seja cortando, seja estocando, ou mesmo golpeando de baixo para cima. Tudo era facilmente interceptado por Lin Tian com um único dedo. Do começo ao fim, Lin Tian nem sequer se moveu do lugar. Capítulo 014. Ancestral, perdoe-me por ter colhido. Velho imprestável. Você não consegue usar um pouco mais de força? Um ataque tão fraco e sem força. Você não estaria com o corpo debilitado, estaria? Ao ouvir o sarcasmo de Lin Tian, a raiva de Lidawi ferveu. Ele se forçou a manter a calma, sabendo que hoje ele havia encontrado um personagem formidável. Não podia mais se esconder. Mordendo firmemente os dentes, rapidamente executou um selo mágico com as mãos. Uma aura negra o envolveu. Então, com um movimento, uma centopeia de 30 centímetros de comprimento saiu voando de sua manga, indo em direção a Lin Tian. Lin Tian observou a centopeia sem o menor pânico, e a agarrou diretamente com a palma da mão. Vendo essa cena, Lidawi gargalhou. Garoto, não esperava por essa, não é? Embora sua força seja grande, sua experiência no mundo ainda é um pouco fraca. Essa minha é a criatura mais venenosa do mundo. A centopeia de 9 caudas. Mesmo cultivadores no reino Kongmin não ousariam pegá-la com as mãos nuas. Agora, ajoelhe-se e curve-se para mim. De agora em diante, jure lealdade a este velho. Seja um dos meus cães, e eu te darei o antídoto. Caso contrário, em menos de um instante, você se transformará em uma poça de água turva. Ao ouvir essas palavras, Lin Tian olhou para o arco sem corda em sua mão com interesse. Nesse momento, seu corpo se contorcia freneticamente, e uma aura negra emanava de todo o seu corpo. Os membros e a boca de vento mordiscavam Lin Tian incessantemente, mas não conseguiam causar nenhum dano a ele. E o veneno poderoso que ele carregava, após fluir para o corpo de Lin Tian, seria imediatamente eliminado por uma força invisível. Antes que Lin Tian pudesse dizer qualquer coisa, ele ouviu o velho taoísta continuar a dizer com orgulho: Garoto, deixe-me te dizer. Esta pílula venenosa, nem mesmo eu consigo curar. Você. Antes que ele pudesse terminar de falar, o que aconteceu a seguir? Fez seus olhos se arregalarem ainda mais, e sua boca se abrir bem. Estendeu a mão, incrédulo, apontando para Lin Tian com tremor. Viu-se Lin Tian do espaço de armazenamento retirar um cantil de vinho. Abrindo a rolha, um aroma rico e inebriante de vinho jorrou instantaneamente, permeando todo o salão principal. Percebe-se que era um vinho espiritual extremamente precioso. Em seguida, Lin Tian colocou a centopeia dentro do cantil, balançou o cantil e abriu a rolha novamente. Glug, glug. Bebeu 2 goles generosos de vinho. Em seguida, até esfregou a boca, ainda apreciando o sabor.
Com alguma relutância, colocou a rolha de volta e o guardou no espaço de armazenamento. Vendo sua aparência corada, não havia sinal algum de envenenamento. Desta vez, a mentalidade de Liddell entrou em colapso completo. Até mesmo seus valores foram destruídos por Lin Tian. Essa centopeia venenosa que passei centenas de anos nutrindo. Até mesmo especialistas do reino do vazio a temem. E esse cara a usa para fazer vinho. E ainda bebeu na frente dele. Ele realmente queria mandar Lin Tian para aquele lugar usando o nome de Jilvei Vulgun. Você tem modos? Quando voltou a si, um calafrio que penetrava os ossos percorreu Liddell e, sem dizer uma palavra, ele se virou e correu. Seus olhos agora estavam cheios de terror. Ele sabia que este jovem definitivamente tinha capacidade de matá-lo. Ele viveu por várias centenas de anos. Finalmente sobreviveu à tribulação do raio da transformação divina. Tornou-se um especialista no reino da transformação divina. Ele ainda não viveu o suficiente. Ainda tinha centenas de anos de vida. Não queria morrer assim. Mas quando ele chegou à porta, a barreira de estase que ele mesmo havia colocado o impediu. Ele tentou desfazer a estase, mas descobriu que não conseguia desfazê-la de jeito nenhum. Vendo Lin Tian caminhando lentamente em sua direção, Liddell parecia ter visto um fantasma, tentando freneticamente desfazer a estase. Mas foi inútil. Ele sabia. Hoje, parece que vou cair aqui. Vendo Lin Tian caminhar calmamente até ele, Liddell Yi mostrou medo em seu rosto. Disse com uma expressão aterrorizada: Você não pode me matar. Eu e o ancestral da seita Qin Jun somos amigos íntimos. Ele também é um especialista no reino da transformação divina. Se você me matar, ele definitivamente se vingará de mim. Ouvindo a ameaça de Liddell Yi, um traço de desdém apareceu claramente nos olhos de Lin Tian. Um como você. Apenas um lixo que parou de progredir no reino da transformação divina. Você realmente me ameaça com um lixo? Ouvindo essas palavras, o rosto de Liddell Yi ficou mortalmente pálido. Ele começou a delirar um pouco. Você não pode me matar. Se você me matar, não haverá especialistas no reino da transformação divina na família imperial da Zhou. Ouvindo essas palavras, Lin Tian fez uma pausa. Apertou a faca com alguma relutância. Este é realmente um problema. Você está morto. Na casa da minha esposa. O campo de batalha de cada especialista também não pode. Ouvindo essas palavras, uma forte esperança surgiu imediatamente no rosto de Liddell Yi. Ele se ajoelhou no chão, batendo a cabeça como alho amassado. Não havia mais a ameaça do ancestral real da dinastia da Qian. Contanto que você me deixe ir, estou disposto a fazer um juramento celestial e me trancar para sempre, guardando a família real da Qian por gerações. Lin Tian olhou para Liddell Yi, que estava triste e ajoelhado, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Te deixar ir. Não é impossível. Pausou um pouco. Lin Tian olhou para Liddell Yi com um olhar divertido. A próxima frase de Lin Tian deixou seu coração como cinzas. Eu posso te refinar em um fantoche avançado. Dessa forma, você pode proteger a dinastia da Qian de todo o coração, evitando que você sempre pense em coisas aleatórias quando não está fazendo nada. Depois de ouvir essas palavras, Liddell entendeu completamente. O jovem à sua frente não tinha intenção alguma de deixá-lo escapar. Uma expressão cruel reapareceu em seu rosto. Seus olhos se arregalaram, olhando para Lin Tian com rancor. Já que você é tão implacável, eu vou lutar até a morte com você, velho. Enquanto dizia isso, seus olhos estavam vermelhos. O cultivo no reino da transmutação divina em seu corpo começou a ficar frenético. Aparentemente, ele estava prestes a se autodestruir, preparando-se para levar Lin Tian junto com ele antes de morrer. Mas Lin Tian apenas levantou a mão e tocou o centro da testa de Liddell Yi. Imediatamente, a energia violenta que estava se acumulando em seu corpo, preparando-se para a autodestruição, instantaneamente se acalmou. Com um grito de agonia, a alma de Liddell Yi foi forçosamente retirada de seu corpo por Lin Tian e selada em uma garrafa, deixando para trás apenas um corpo no reino do espelho da transmutação divina. As mãos de Lin Tian começaram a fazer selos. Uma série de feitiços complexos foram lançados no corpo daquela figura esbelta. Em apenas o tempo de uma xícara de chá, o corpo físico de Liddell Yi foi transformado em um fantoche por Lin Tian. Depois de lidar com essas coisas, Lin Tian foi verificar o veneno de Li Vanqiu sem pressa. Naquele momento,
Ele estava febril. Seu olhar estava turvo. A única maneira de curar esse veneno é através da relação sexual entre homem e mulher. Se ela não for desintoxicada em breve, provavelmente em menos de meia hora, Li Vanqiu explodiria e morreria. Pensando nisso, Lin Ti exibiu um sorriso satisfeito. Este Li Daoi também fez uma boa ação. Isso é simplesmente um ancestral plantando a árvore para eu colher os frutos. Mas antes de usar esta cesta de frutas, Lin Ti ainda tem que levar embora a garota Li Van. Com um flash, Lin Tian chegou ao lado de Li Van. Li Van, daqui a pouco vou ajudar sua irmã a se desintoxicar. Você ainda é uma criança. Volte e espere pelo mestre primeiro. Li Van já tem 18 anos este ano. E entende o estado atual de sua irmã. Imediatamente, ela revirou os olhos para Lin Tian. Ela amaldiçoou em seu coração. PSC. Você é até capaz de criar Ki Spirit. Ainda não consegue resolver esse pequeno veneno? É claramente você, seu velho lascivo. Imitando uma boquinha. Estendendo a mão para Lin Tian com alguma relutância. Onde está a alma daquele velho? Lin Tian pegou seu anel de armazenamento e entregou para Li Van. A razão pela qual ele não destruiu diretamente a alma de Li Daoi é porque ele sabe